aqui hoje para mostrar para vocês um pouquinho sobre o coaching. O processo de coaching é importante porque ele acelera os resultados das pessoas. Através de autoconhecimento, através de um plano de ação, definindo claramente quais são seus objetivos, ela consegue ter mais clareza de onde ela quer chegar e como chegar. Eu acho que o coaching é necessário para vários âmbitos da nossa vida, seja pessoal ou profissional, né? Bom, no meu caso eu estava numa situação bem delicada, foi uma indicação e foi ótima a indicação, valeu a pena porque me estruturou novamente, estruturou a minha vida no sentido profissional, no pessoal principalmente também, ajudou bastante. Hoje eu tenho total clareza de tudo que eu procuro para minha vida daqui para frente. Meu autoconhecimento foi um ponto importante que eu obtive durante o processo de coaching. Eu tenho 25 anos de carreira em RH, então isso fez com que eu me especializasse em coaching de carreira. E isso tem sido bastante importante porque eu tenho conseguido ajudar os jovens a definir quais são suas habilidades, quais são suas aptidões para iniciar no mercado, decidir qual é a carreira que o jovem quer para si. E também tem sido importante mesmo para profissionais já com experiência e nesse momento de transformações do mundo, de transformações de carreira, é muito importante para ele conseguir entender em que momento ele está de carreira. E o coach ajuda ele a planejar, a ver quais são seus pontos fortes, onde ele pode traçar uma nova carreira ou mesmo um plano B para ele. O coach também ajuda aos empreendedores. Como é que a gente pode trabalhar isso? Como é que a gente pode trabalhar os altos e baixos da carreira do empreendedor? Então a gente traça alguns objetivos, faz planejamento para que esse momento de carreira, para que a vida do empreendedor cause menos impactos, principalmente impactos negativos para ele, para que ele consiga se planejar e ter uma carreira de sucesso. O momento de desemprego para todo mundo ele é ruim, né? A gente começa a pensar várias coisas, se nós somos bons mesmo no que fazemos, se o mercado está ruim, enfim, N coisas que acontecem, né? E com o aconselhamento do meu coach, do Fernando, eu consegui aprimorar, desenvolver algumas coisas que até então não tinha conhecimento, o que facilitou com certeza a minha rápida realocação no mercado, né? Acredito que seja importante, todas as pessoas precisam, né, de uma ajuda, de uma orientação, de um mentor profissional, precisa ter um direcionamento de quem entende da situação. Eu tenho trabalhado com alguns clientes, né, com alguns coaches, como eles são chamados, e tem sido muito importante para ele na carreira. Eu tenho conseguido fazer com que eles se conheçam verdadeiramente, consigam colocar isso como uma alavanca para eles melhorarem na sua carreira. Então a gente já teve alguns casos de pessoas que estavam desempregadas e que conseguiram emprego. A gente teve já mudanças de carreira, de pessoas que já tinham uma carreira pré-estabelecida e ainda assim elas viam a necessidade de mudança. E o coaching, as nossas sessões conseguiram abrir os seus olhos, traçar os seus objetivos, abrir as mentes desses coaches para que eles pudessem buscar uma nova carreira ou uma nova profissão ou seguissem por outros caminhos para se encontrarem. Como coach eu acho isso muito importante, porque quando a gente finaliza as sessões, as pessoas saem daqui mais positivas, se conhecendo melhor, com objetivos bem traçados. Elas saem verdadeiramente mudadas, transformadas pelo processo de coaching. É o que a gente realmente quer, é mudar as vidas, é transformar essas vidas, fazer com que elas entendam os seus propósitos e consigam trabalhar por esses objetivos. Com essas transformações que a gente citou, eu acho que é muito importante. Se você ainda não conhece o coach, procure pela FERVP, procure por mim, Fernando Pedroso, que eu vou poder mostrar para você um pouco mais do coach, mostrar o que ele pode fazer para você e quem sabe, a gente trabalhando junto, você vai conseguir atingir os seus objetivos. O processo de coaching utiliza várias ferramentas. As ferramentas normalmente comprovadas cientificamente. Então, elas vão poder ajudar o coach, o cliente, a pessoa que está trabalhando comigo, a se encontrar, a traçar seus objetivos. Através dessas ferramentas, nós conseguimos atingir o melhor de cada um. Nós conseguimos fazer com que as pessoas se entendam. Entre elas, eu utilizo Roda da Vida, Perdas e Ganhos, SWOT pessoal, âncoras de carreira, entre tantas outras ferramentas que nós temos para utilizar e para
ajudar ao coach? Posso falar que virou uma amizade, né, cara? O Fernando, ele é um baita profissional. Eu sou super feliz por ter feito a escolha certa. Foi muito bom, ele foi muito atencioso e compreensivo e superou minhas expectativas. O coach do Fernando foi ótimo. Ele me ajudou muito em todos os sentidos. Eu vim com vários problemas pessoais também. Então ele me ajudou desde o problema pessoal até o profissional. Dê uma oportunidade para o coach. Se você ainda não conhece o coach, venha conhecer o que o coach pode fazer por você. Saiba um pouco mais nos meus dados, nas minhas redes sociais que estão na descrição desse vídeo. Olá, gente, boa noite. Que bom aqui estar com vocês aqui para mais um workshop bastante importante, que é o workshop DISC, analista comportamental DISC. Deixa eu só ligar minha câmera aqui, agora sim. Boa noite, então. Que bom estar com vocês aqui, ver algumas caras já conhecidas, alguns nomes conhecidos, outros novos nomes, novas pessoas, né? E para a gente é sempre uma grande alegria estar aqui compartilhando um pouco desse conhecimento, conhecendo um pouco de cada um, entendendo um pouco quais são os desejos e as vontades, os desejos e os objetivos que as pessoas têm, né? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela. Super boa noite mesmo. Deixa eu só compartilhar. Eu espero que todos vocês tenham feito o teste. Espero que não tenham tido dificuldades. Espero que vocês não tenham tido dificuldades. Alguém teve dificuldade de... Sim ou não? Coloquem aí no chat. Super fácil, legal. Que bom. Vamos lá, então. Começando oficialmente aqui, o nosso workshop. Então, de novo, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem. Espero que eu possa contribuir com vocês. A ideia é de que a gente tenha um grupo pequeno, possivelmente vão entrar mais algumas pessoas que se inscreveram e ainda não estão aqui, mas independentemente disso, eu normalmente trabalho com DISC, grupos pequenos, para que a gente tenha um pouco de interação. DISC, eu preciso dar uma devolutiva para todos, e o que acaba acontecendo é que se tem muita gente, a gente não consegue dar atenção. A ideia de que do DISC é que a gente consiga dar uma atenção, se tiver alguma dúvida, a gente vai falando. Então, fiquem à vontade, sempre que eu ver que tem alguém no chat aqui, eu dou uma lida, se quiserem ligar o microfone também, como o grupo está pequeno, a gente vai ter aí, se todos entrarem 10 pessoas só. Então, o grupo é pequeno, que é justamente para isso, fiquem à vontade se precisarem falar alguma coisa. Tá legal? Bom, antes de mais nada, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, deixa eu só ver aqui, se ele for andar. Todos me ouvem bem e escutam bem, veem bem, porque parece que está travando. Está dando umas travadinhas, mas vocês estão conseguindo escutar o que eu estou dizendo? Renan, tranquilo. Larissa disse que voltou, então, ok. Deixa eu só ver aqui. O notebook é novo. Ele está me enganando, porque, finalmente ele andou. Finalmente ele andou. Bom, eu sou Fernando Pedroso, eu sou coach e mentor e coach de carreira, tá? Muito rapidamente, então, as formações são importantes para vocês, formação e experiência importante para vocês saberem também com quem vocês estão falando, né? Eu sou personal professional, executive coach, consultor de carreira, palestrante, membro da Sociedade Brasileira de Coaching. Eu também sou franqueado Que Carreira Lins. Então, a Que Carreira, aqui em Lins, na cidade onde eu moro, eu sou gestor da Que Carreira, que é um programa vocacional, para quem ainda não conhece, e fundador da FERVP Consultoria Executiva.
e carreira. Sou bacharel em comunicação social com pós-graduação em psicologia organizacional e do trabalho, ambos pelo Mackenzie, tá? Tenho 30 anos de experiência de recursos humanos e também tenho um MBA em coaching e gestão de pessoas pela Unicesumar. Além disso, sou analista comportamental DISC e Quantum, né? E aqui a gente vai falar um pouco do DISC, e também tenho certificação em Human Change Management Body of Knowledge, que numa tradução muito rápida e simples é o fator humano na gestão de projetos, tá? Então, esse é um pouquinho do que eu conheço, do que eu já trabalhei, para que vocês também possam me conhecer e saber quem eu sou. E qual é a missão? A minha missão, qual é a missão da AFER-VP, Consultoria Executiva de Carreira? Ajudar as pessoas a descobrirem seu propósito de vida e significado no trabalho, por meio de metodologias e processos de coaching, para que elas alcancem o sucesso profissional. Então, a gente tem vários segmentos de coach, né? Vocês vão ouvir muito coach esportivo, coach alimentar, coach executivo, enfim. Embora o executivo, eu também trabalho com executivo, mas eu trabalho principalmente no carreira, que foi o que eu consegui, o que eu conquistei em 30 anos de experiência em recursos humanos. Então, trabalhei muito carreira, trabalhei muito também com liderança, e é exatamente isso que eu trabalho. Então, sucesso profissional, eu trabalho com desenvolvimento de líderes, transição de carreira para quem está pensando em mudar de carreira ou mudar de emprego. Então, a gente trabalha um pouco isso, ascensão profissional, recolocação e escolha de carreira. Escolha de carreira principalmente ali com a Que Carreira, tá legal? Então, esse sou eu me apresentando. E aí a gente já vai falar propriamente da análise comportamental DISC. Análise comportamental DISC, ele é uma metodologia cientificamente validada. Ela foi criada por um psicólogo ali no final dos anos 20, que é o William Moulton Marston, né? E ele publicou uma obra chamada Emotions of Normal People, ou seja, emoções das pessoas normais. E lá ele trazia as tendências que as pessoas têm. Se você começar a estudar um pouco mais, você vai ver que ele vai lá nas teorias de Jung, dos 4 temperamentos, enfim. E aí ele traz isso mais para um perfil, ele faz um novo estudo e traz o DISC, que apresenta uma metodologia com 4 tendências básicas, tá? De como as pessoas orientam seus comportamentos e as motivações por trás deles. Então, a gente vai entender hoje, para quem conhece um pouco, para quem não conhece nada, para quem já deu uma fuçada aí, como diz no português, né? No português, claro, para quem já deu uma olhada, mexeu aí no perfil, já viu quais são os principais comportamentos de cada um dos perfis. E aí a gente vai falar um pouquinho deles. E principalmente a gente também vai falar, é importante, não sei se vocês imprimiram, se vocês estão com seus notebooks Excel aberto, mas é importante que vocês tenham qual foi no gráfico o primeiro e também já tenham ciência de qual foi o segundo e qual é a distância entre eles. Está muito perto, muito longe, né? Está bem distante, enfim. Então, o primeiro é importantíssimo, é o principal perfil, mas fazer algumas ligações com o segundo perfil, e a gente vai ver no decorrer do workshop, é importante para que você entenda um pouco mais do seu perfil, tá legal? Apenas como conhecimentos gerais, né, esse psicólogo, William Moulton Marston, também foi o criador. Mais tarde ele trabalhou na DC, que na época nem chamava DC, mas ele foi o criador da Mulher Maravilha. E ele chegou a trabalhar, ele fazia, né, acompanhava lá as histórias da Mulher Maravilha, tal, mas ele foi o criador da Mulher Maravilha, tá? E o que é o DISC? O que significam as siglas? Ela vem do inglês. A língua do PhD era o inglês, então vem do inglês. Dominância que é dominante, influência é influente, steadiness, que é estável, o S, e o C é consensus. E aí a gente vai ver um monte de traduções diferentes, consciencioso ou cauteloso, como eu coloquei aí, conforme. Tem uma outra ferramenta que eu trabalho, que está aí até do lado, analítico, porque ele é muito cauteloso e analítico. Eu gosto muito mais dessas duas, que também ficam mais claras. E a gente vai adotar aqui, embora ali no cantinho está analítico para vocês verem, mas a gente vai adotar o cauteloso para que a gente siga com a letra C do DISC, tá?
que é importante a análise comportamental? Por que é importante que a gente se conheça ou que a gente faça um teste comportamental? Para elevar o nosso nível de autoconhecimento e autoconsciência sobre padrões comportamentais que possuímos. Então, claro, a gente vai falar, e aqui eu quero até já avisar que eu sempre vou falar muito no estereótipo, eu sempre vou falar muito no excesso. Então, quando eu disser, por exemplo, o mais alto é o I, quando eu falar, o I fala demais, né? Então, quem é I aqui pode falar, mas, bom, eu não falo demais, tanto assim. Mas é um modo de dizer, de dar uma expressão mais forte para que as pessoas consigam pensar. De repente, você é um I alto, mas você fala, mas não fala tanto também. Mas gosta de apresentar trabalhos na faculdade, é sempre a pessoa que toma a frente na hora de se pronunciar, enfim, é uma pessoa que tem o I. Né? Também vou falar que o I é muito desorganizado, mas não é bem assim, talvez você não seja tão desorganizado, que aí é o ponto negativo do I. Né? Mas você já está trabalhando isso. Então, o importante de você conhecer os comportamentos que você possui, os comportamentos que você tem, é justamente para você poder trabalhar. Aquilo em que eu sou bom, eu já sei, vou melhorar, e aquilo que eu preciso melhorar, eu vou trabalhar isso. É muito importante, eu falo muito nas minhas sessões de coaching, que você também não precisa trabalhar tudo. O I é ruim em organização, o I tem falta de atenção, o I não tem perde prazo, o I, enfim, tem mais um monte de coisa aí que é ruim no I. Mas se no dia a dia isso não está te atrapalhando ou não é exigido, necessariamente você não precisa trabalhar. Então, é claro, eu sou desorganizado e trabalho numa área o I é o desorganizado, né? E eu vou trabalhar numa área contábil, eu preciso trabalhar a organização, eu preciso ter uma agenda, eu preciso criar algumas coisas para melhorar isso. Então, o importante é que a gente entenda quais são os nossos comportamentos, os bons e aqueles que a gente normalmente não tem pelo nosso perfil, para que a gente consiga trabalhar. Isso é importante tanto para permitir o crescimento pessoal e profissional, como está aí no slide. Tudo bem? Então, aí mais um pouco. Metodologia prática que traz compreensão de si mesmo e dos outros, melhora relacionamentos, porque eu também começo a entender o outro. Eu sei que eu sou um I, eu sei que o C, ele é muito mais organizado que eu. Então, no dia a dia, ele vai achar que eu sou desorganizado, o C vai achar que eu sou uma pessoa que fala demais e superficial, por exemplo. E eu vou achar que ele é detalhista, que ele é controlador, entendeu? Então, mas quando eu tenho a ciência disso, eu consigo entender quais são as razões e as motivações deles. Então, eu melhoro o meu relacionamento. Eu vou deixar de dizer, eu sempre brinco, não vou brincar aqui não, porque às vezes tem muito C aqui, né? Mas às vezes eu brinco até com os meus gestores, quando eu estou trabalhando em empresa, que são C altos, porque o I vai achar sempre que o C é chato, porque ele é detalhista, é perfeccionista, e o I normalmente não é isso. O I normalmente ele gosta de entregar, ele tem outros pontos positivos, e ele não é detalhista nem tão analítico. Tudo bem? Então isso melhora muito os relacionamentos, porque eu entendo o que motiva o outro. Vai descobrir quais são meus pontos fortes e o quanto que eu produzo, ou não o quanto que eu produzo, o quanto eu consigo tirar de melhor do meu perfil para ser mais produtivo. Então, tem um slide depois que são algumas sugestões de carreira, depende do perfil que você tem, cabe mais ou tem uma tendência maior para determinadas profissões. Isso a gente vai falando no meio das nossas devolutivas também, tá? Consequentemente, diminui o nosso pré-julgamento. Então, no exemplo que eu dei mesmo, o C não é chato, ele é um C, é só isso. Ele é um cara detalhista, ele vê de outras formas, né? Ele acha, de novo, né? Se ele não tem conhecimento, ele acha que eu falo demais, porque eu sou I alto, e ele é mais objetivo. O I gosta de falar mais, né? Enfim, é mais ou menos isso. Evita conflitos, porque eu passo a entender o outro, eu sei que ele tem um perfil diferente. Eu reduzo meus pontos limitantes, são as minhas fraquezas, aquilo que eu preciso melhorar. Então, muitas vezes eu posso estar estacionado na minha carreira, eu não tenho uma promoção e tudo mais, porque o meu perfil, ele é um perfil que me limita. Por exemplo, de novo, sempre vou falar mais do I até a gente chegar no nosso lá, porque o I é o meu. Então, o I às vezes não tem foco.
Ele perde o foco muito fácil. Se o I trabalha numa contabilidade, por exemplo, que precisa muito de foco, o I corre o risco de perder. Então, esse é um ponto limitante. Então, eu tenho que trabalhar esse ponto limitante, falta de foco. O I muitas vezes tem falta de foco. E esforço desnecessário. Então, eu já sei que aquela é uma fraqueza e, às vezes, não preciso melhorar porque no meu trabalho eu não uso. Então, eu não vou fazer um esforço grande para melhorar determinada coisa que meu perfil não tem, mas que no meu dia a dia, no meu trabalho, eu não uso. Então, é a mesma coisa, tá? Então, não tem sentido a gente fazer esse esforço desnecessário. A análise comportamental diz que ainda ela mostra para a gente os comportamentos e emoções normais observáveis, a tendência de como fazer as coisas e reagir sob pressão, a gente também entende um pouco isso, a gente vai falando isso na devolutiva, forma de se expressar e preferências relacionais, necessidades emocionais, possíveis medos e situações incomodantes, ambientes e atividades favoráveis para o melhor desempenho. Tudo bem? Até aqui nada demais, é mais uma explicação. Quais os benefícios? Nas organizações e equipe de trabalho, constrói equipes de alta performance, reconhece pontos fortes e pontos de melhoria, já falei sobre isso. Constrói metas congruentes com o seu perfil, né? Aprimora habilidades de liderança, diminui conflitos e ruídos de comunicação, direcionamento eficaz para a contratação. Então, se tem alguém de RH aqui, por favor, fale no chat aí se tem alguém de RH aqui. Se você é de RH, essa é uma ferramenta poderosa para você trabalhar no recrutamento e seleção. É uma ferramenta poderosa e você vai ficar com ela. Por isso que eu em alguns momentos, quando eu estava divulgando, eu falava profissional de RH. Né? O Guilherme está falando que travou. Vocês estão me vendo, me ouvindo? Só travou para ele? Alguém me ouve? Pode falar no chat, escrever no chat? Sim. Tranquilo também? Então vamos seguindo. Está ouvindo? Então tá ótimo. Então, para RH é importante, porque é uma ferramenta que você vai poder usar no recrutamento e seleção. Então, além de eu ver o currículo dele, se eu estou procurando um profissional que precisa de mais foco, possivelmente eu vou procurar alguém que seja C alto. Ou talvez um S, vocês vão entender por que depois, ou talvez um S. Mas o C alto, eu preciso... E aí vou dar um exemplo de vendas. Vendas, eu preciso de alguém que busque resultados, então eu vou precisar de um D alto. Ou então eu preciso mais de um representante, não um vendedor propriamente. Eu quero um I alto, ele é influente. Então isso vai ser importante. Ele também identifica talentos, ele também pode trabalhar com talentos. Então, ou com lideranças, ou preparando talentos para assumirem cargos de liderança. Então você usa o DISC em alguns momentos. Né? Como ninguém disse aqui que é de RH, então eu acredito que não tem ninguém de RH. Mas se você conhece, avisem que essa é uma ferramenta muito, muito boa e importante para quem trabalha em RH, tá? Bem, agora, aqui já deu uma travadinha no notebook, agora sim. Na vida profissional, pessoal e profissional, autoconhecimento de forma dinâmica e atrativa, perdão, está na mesa. Não, era isso mesmo. Melhoria nos relacionamentos, aqui que eu acho que eu repeti sem querer o outro. Melhoria de relacionamentos, direcionamento de carreira. Né? Então, a gente consegue direcionar a nossa carreira quando eu entendo melhor qual é o meu perfil. Tá? E aqui eu tenho, então, e aqui a gente começa a devolutiva. Então, é importante, se você imprimiu, se você tenha consciência aí de qual foi o seu primeiro, qual foi o seu primeiro perfil. Aquele que no gráfico ficou mais alto. O ideal, gente, mas é muito difícil encontrar, o ideal é que a gente esteja, perfil ideal, se é que o perfil ideal existe, é que ele esteja o mais na linha, o mais próximo, né? O mais perfeitinho ali, 25% em cada um. Nem sempre isso acontece, e eu diria mais, normalmente não acontece, né? Mas esse seria o ideal, que a gente, porque todos nós temos os 4, mas em diferentes escalas. O ideal é que todos tivéssemos todos, seria mais fácil. Isso significa que, dependendo de cada momento, eu consigo usar o melhor de cada um dos perfis, ok?
Mas se você é como a maioria e é como eu, normalmente destaca um ou dois. Então, é importante que vocês tenham clareza de qual que destaca, tá? Aí vou falar do D, queria saber de vocês aí, escrevam no chat aí, quem deu como primeiro aí o D, de dominante. Quem deu D aí, levanta a mão, diz eu, diz sim, ou só coloque a letra D aí, só para eu saber quantos dominantes a gente tem. A Larissa, o Renan, dominante. Legal, Larissa, Renan, dominante. Ok, acho que só. Quais são os perfis? Perdão, quais são as características do dominante, né, desse perfil? Você já deve ter visto alguma coisa, mas a gente vai falando aqui porque eu já vou fazendo algumas ligações, vocês vão ver. Então, eles normalmente são autoconfiantes, são pessoas firmes e decididas, são diretos e acelerados, audaciosos, são ousados, independentes, tomam decisões por si só, gostam de trabalhar, como eles tomam decisão, gostam de trabalhar mais sozinho ou ter liberdade, autonomia. São comandantes, enérgicos, são competitivos e ambiciosos. Então, são pessoas que buscam resultados, tá? As pessoas estão buscando resultados, eles tomam muita decisão muito rápida, né? Porque eles estão olhando o resultado. Precisa chegar em tal lugar, vamos aqui e pronto. Não vai olhar no GPS muitas vezes, nem nada e tal. Ele já vai decidindo, vamos aqui, faz isso, faz aquilo, né? Traz muito resultado para as empresas. Numa área como, por exemplo, a área de vendas, a Adriana diz aqui, o meu também deu D. Legal, então tem 3 D altos no grupo aqui. Então, é uma pessoa que normalmente resolve. Ele resolve, tá? Quais os pontos a melhorar, ou quais são as deficiências, ou quais são, né, os pontos fracos desse perfil? Justamente por decidir muito rápido, às vezes corre o risco de decidir errado, porque muitas vezes não analisa. Quem analisa é o C, tá? O D normalmente não analisa muito, a não ser que você tenha o C como segundo, mas a gente vai entrar nisso daqui a pouco. Mas normalmente o dominante, ele vai, decide e faz. Normalmente ele é autoritário, porque ele vai falar assim, não, é assim e pronto, vamos lá. Porque ele quer resultado. De novo, eu sempre vou falar no estereótipo, tá, gente? Sempre no excesso. Aí vocês filtrem aí cada um. Mas é isso. O estereótipo vamos lá, é assim. Não, faz o que eu mando, como que é? Faça o que eu... agora esqueci. Mas enfim, vocês sabem. Mas vamos fazer... né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo, é uma frase que ele pode dizer, tá? Por quê? Porque ele realmente tem isso. Então, às vezes, ele passa uma questão para os outros perfis de autoritarismo, de perfil de que vai passar por cima das autoridades, vai passar por cima de outras pessoas, às vezes, para alcançar o que quer, porque ele quer chegar no resultado, tá? Ele é competitivo, então, competitivo pode ser uma palavra positiva, pode ser negativa se ele usa de questões não lícitas, ou não vou nem falar lícitas, mas questões... Ele, num gol, por exemplo, ele chuta a canela do cara para tomar a bola dele, por exemplo, né? Então, muitas vezes acontece isso. Então, é um cuidado que tem que ter, porque ele pode ser desenfreado. Se o D deu uma distância muito alta, você corre esses riscos. Veja bem, nem todo mundo é necessariamente assim, mas corre risco. Quanto maior o D, ou quanto mais distante dos outros, mais possivelmente tem alguma coisa assim, muito acelerado, muito focado, muito autoritário, que aí para os outros perfis podem ser um pouco ruins. Aí nós temos, então, também o I alto. O I, desculpa. Né? Quem é I aqui? Eu sou. Mais algum I alto aí? O primeiro só, por enquanto, tá, gente? O primeiro. Alguém é I alto? Só tem eu de I alto aqui nesse grupo? Só eu de I alto, hein? Ainda bem que eu que sou apresentador, porque se eu tivesse do outro lado aí, às vezes eu ia atrapalhar o apresentador aqui. Ia querer falar também. Mas como é que são os I altos? Comunicativos e conversadores, extrovertidos, entusiasmados, né?
otimistas, bem-humorados, emotivos, se emocionam facilmente, amigáveis e acessíveis, persuasivos, bem relacionados. É o cara que sim gosta de ser, tá nos holofotes, tá? A Elaine levantou a mão aqui, então significa que ela também é I alto. Então tem mais um I alto aí. Então, é a pessoa que, sim, é bem-humorada, sempre gosta de fazer uma piada, sempre gosta de falar mais do que os outros. Quando na faculdade ou no trabalho precisa apresentar um trabalho, se der, ele apresenta. Às vezes ele nem estuda muito, mas tem aquele jogo de cintura, né? Ele vai lá e faz um embromation, e aí ele se sai bem, né? Numa apresentação no trabalho, por exemplo, depois eu vou comparar com o C, mas para vocês entenderem, é aquele que vai apresentar, e aí se pergunta uma coisa que ele não sabe, ele vai rir, vai falar, não sei agora, mas chegando lá na área, eu vou perguntar para os universitários, já dou uma resposta, e ele vai saindo, ele tem bom jogo de cintura. O C, por exemplo, já não teria isso, ele se cobra muito mais, e o I não, né? Mas ele é muito comunicador, ele sai na empresa, eu, por exemplo, sou de RH, então às vezes vou para outra área, paro numa área, falo com um, aí o outro me chama na outra área, tá? Então, porque vai falando muito. Claro que isso tem coisas ruins, porque perde o foco porque às vezes quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. Perde o foco porque se chega alguém, você está trabalhando ali, o I alto está trabalhando, e o cara fala, Fernando, preciso falar com você, estou com um problema, eu tenho um negócio para entregar e tem um cara na minha frente que quer falar comigo. O I, ele vai parar o que ele está fazendo e ele vai falar, porque aquilo, primeiro porque ele gosta de falar, segundo porque ele é emotivo. Então, quando o cara vem e fala, eu estou com um problema, ele pega no emocional do I. Isso, o que acontece? Muitos Is têm que trabalhar até mais tarde, porque durante o dia, durante as 8 horas de trabalho, ele está falando, ele está não sei o quê, etc e tal. Ele está resolvendo coisas, mas ele está resolvendo coisas ali que estão acontecendo na hora. Ele perde o foco e aquilo que ele precisa entregar amanhã, ele vai fazer depois do horário, muitas vezes, né? Ele é desorganizado, como eu já falei, né? E é um cara que não cumpre promessas. Por que ele não cumpre promessas? Porque ele não quer? Não, porque eu mesmo já gostei do exemplo do RH, por quê? Porque aí eu vou lá na área contábil, aí passo no jurídico, aí passo lá na produção, aí passo... e vou falando com as pessoas e digo, não, eu vou fazer isso para você, não, aí passa a outra. Quando eu chego no RH, eu já falei com 5, 6 pessoas diferentes, eu não lembro tudo que eu prometi para as pessoas. Então, consequentemente, eu vou esquecer, o I vai esquecer. Então, por isso que é importante, e aqui já dando dicas, o I precisa de agenda, o I precisa de caderno de atividades, precisa ir lá ticando o que ele faz no dia, porque senão ele se perde, né? Ele vai abrir um arquivo, aí ele vê um outro arquivo diferente, daqui a pouco ele... né? Ou muitas vezes entra num site para ver alguma coisa, daqui a pouco já não lembra para que abriu o site, por que estava entrando, porque ele já viu alguma outra coisa e já perdeu o foco. É um risco, o I perde muito, né? Ele é muito amigo e etc e tal, é persuasivo, então numa área de vendas acaba se dando bem, etc. E é sempre positivo. Quais são mais negativos, né? Por ser positivo e tudo mais, muitas vezes eu ouço é de que eu sou inocente, porque eu acredito muito nas pessoas, porque o I acredita muito nas pessoas. E as pessoas, às vezes, nos decepcionam. E às vezes eu me decepciono, mas para mim, eu sempre, em primeiro lugar, eu acredito nas pessoas. Eu sempre acho que as pessoas partem dos mesmos princípios, mesmos valores que o meu. Então, o I tem essas questões. Depois a gente vai falando mais, mas acho que está claro. Aí a gente vai para o S. Né? Vamos ver se vai virar aqui. Eu não sei se é meu notebook. Foi. Então, aí a gente tem o S. Quem deu o S mais alto aqui no grupo? Primeiro, vamos lá. Vou ver aqui. Guilherme. Só o Guilherme? Só o Guilherme. Então, tá bom. Então, o que é o S? O S mais alto, é o estável. Ele é uma pessoa calma e paciente, conservador e leal, né? É bom ouvinte. Então, se o I fala demais, o S ouve bastante. Ele tem uma escuta ativa, uma escuta presente.
O I corre um risco, e aí eu sempre vou comparando para vocês irem entendendo. O I corre o risco de, como perde o foco, a pessoa está falando, ele já está pensando em outra coisa, ou ele já está pensando na resposta. O S não, o S ele vai ouvir, porque ele tem uma escuta ativa, ele é um bom ouvinte, tá? E o D nem escuta, porque ele, como ele resolve tudo, ele normalmente nem escuta, né? Então ele nem escuta. O I escuta pela metade, já vai fazendo as respostas, mas o S escuta bastante. É uma pessoa super agradável, prestativa, é compreensiva, é conciliadora, perseverante e equilibrada. Né? Então, é uma pessoa zen, é uma pessoa que está de bem com todo mundo. Raramente você vai ver um S que brigou com alguém. Raramente. O S, normalmente, ele não briga com ninguém. Né? O I também briga pouco, mas o S não briga. Né? O I também, porque por motivos diferentes. O I, porque o I gosta de estar de bem com todo mundo. Ele gosta de que as pessoas achem ele legal. Sempre vão achar, não, eu não vou brigar com ele porque eu não quero que ele pense mal de mim. Mesmo que o cara tá errado, muitas vezes o I foge porque ele quer sair bem na fita. O estável não, ele não briga porque não é da natureza dele brigar. Ele é calmo. E ele percebe que tudo vai se resolver. Tá o caos, mas tudo vai se resolver. Aquela frase do... Como é? Que atribuem aí na internet ao Drummond de Andrade, mas eu confesso que eu não sei se é dele, que é: se ainda não deu certo, se ainda não deu certo é porque ainda não chegou ao fim. É exatamente a frase do S. Então o S é muito conciliador e etc, tá? E aí, para a gente falar um pouco dos pontos limitantes, quais são os pontos limitantes? Ele é muito focado, ele gosta de trabalhar uma coisa de cada vez. A verdade é que tem pesquisas que ninguém faz mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Mas a gente tenta, né? Ele normalmente acaba... E tem pesquisas que já mostraram que se dão 3 coisas para alguém que faz tudo ao mesmo tempo e 3 coisas para quem faz uma coisa de cada vez, quem faz uma coisa de cada vez termina antes. Mas a gente acha que é produtivo fazendo 3 coisas ao mesmo tempo. Mas as pesquisas já falaram que não, tá? Mas eu estou dizendo isso porque o S faz uma coisa de cada vez. Então, qual é a grande questão? E às vezes é difícil dizer isso, fala às vezes para o cliente às vezes não entende. Mas as pessoas acham que o S alto, ele é lento. Por quê? Porque ele faz uma coisa de cada vez, porque ele tem foco e ele vai do começo ao fim. O S é ótimo, né? O I, por exemplo, começa a fazer uma coisa, se perdeu a beleza, se perdeu assim a vontade, se não deixou de ser o holofote no trabalho, o influente cai fora do trabalho muitas vezes. O estável não, ele só sai de um trabalho quando ele termina. Né? Então isso é importante. Ele faz bem feito. Só que ele pode ser taxado de lento, porque ele vai fazer, não é que ele vai fazer. E tudo que eu estou falando também, lembre que assim, as pessoas têm dificuldade de agir diferente. Então ele gosta de trabalhar focado uma coisa de cada vez. Se preciso for, ele vai trabalhar mais coisas, ele vai ser mais rápido, mas não é o perfil comum dele. Ele vai sofrer, assim como o I vai sofrer com a organização, né? Entendeu? Então, dá para trabalhar? Dá, mas a gente está falando assim do principal. Então, e o S tem dificuldade, o I também tem um pouco de dificuldade, e o S tem mais dificuldade ainda de decidir. Então, essa é uma coisa ruim, principalmente se for um gestor. Então, como gestor, tem que ter um pouco mais de decisão, tem que trabalhar um pouco de, tá? Então, e aí já fica claro que o S, e até no desenho, o S é o contrário do D, assim como o I é o contrário do C. Né? Então, normalmente, os pontos positivos do D são os limitantes do S. E os pontos positivos do S são os limitantes do D. Então, o D normalmente não é calmo, ele é impaciente, o D, porque ele quer resolver o mais rápido possível. E o estável não. Então, muitas vezes, por que eu estou dizendo isso? Porque é importante quando a gente, de novo, se a gente quer ter bons relacionamentos, entender o um e o outro. Então, se quem levantou a mão aqui e falou, o meu deu D, vai ter mais dificuldades de tratar principalmente com o S, porque o S é o contrário. E o S também vai sofrer mais com o D, na mão do D. Tudo bem? Acho que é isso, mas o S tem bastante pontos positivos, todos têm, né? Mas para a gente seguir aqui, depois a gente vai falando um pouco mais. Aí a gente vai finalmente para o C, o cauteloso, ou analítico, em algumas outras. Cauteloso e preciso. Desculpa, quem deu? Acho que o restante agora, claro. Mas quem são os Cs aqui do nosso grupo?
São todos aqueles que não se... Laura... Só, né? Acabaram, né? Tem muitas pessoas que faltaram aqui no nosso trabalho, aqui, no nosso devolutivo. Então, a Laura é C. Tá? Legal. Cauteloso e preciso, específico e minucioso, lógico e racional, exigente com a qualidade, organizado, sistemático, discreto e retraído, autodisciplinado e perfeccionista. Então, é uma pessoa que, sim, ela vai ler o manual. Então, ela vai comprar um remédio, ela vai ler a bula. Ela vai ler o manual do controle remoto da TV, né? O D já vai simplesmente pegar e vai fazer. Muitas vezes ele não vai saber tudo que o controle faz, mas o D não lê jamais o manual, porque afinal de contas ele sabe, ele já tem o resultado, a TV já está pegando, e ele já sabe aumentar o som, mudar de canal, enfim, e tem algumas coisas que são bem mais básicas, ele resolveu, acabou. O C normalmente vai ler o manual de instruções, né? Ele é muito perfeccionista, ele tem uma disciplina muito grande, trabalha bem com agenda, ele entrega muito bem entregue, porque ele é perfeccionista, porque ele é detalhista. Então, e aí é justamente um dos problemas, né? Então, já falando de uma coisa ruim, ele demora também para entregar, mas diferente do estável, não é porque ele é tão focado, é porque ele sempre acha que dá para melhorar, ele sempre acha que pode ser melhor. Lembra que eu falei que como o I gosta de entregar, e tem aquele negócio, o bom é inimigo do ótimo, ou o feito é melhor que o perfeito? O bom, entregue, tá ótimo. O bom, o feito, tá ótimo. No caso do C, tem que ser o ótimo, tem que ser o perfeito. Então, ele vai ficar refazendo, ele vai olhar essa apresentação que eu estou mostrando para você. Vocês viram que tinha um errinho ali que eu falei, poxa, acho que eu fiz errado. O C jamais faria isso. E se ele tivesse feito, ele ia pedir, não que eu não peça desculpa, mas ele ia pedir desculpas e tal, e depois que terminasse a apresentação, ele ia ficar falando como é que eu não vi que estava errado. Entende? O I, tá bom, tá errado, todo mundo erra, vamos seguir, vamos continuar, o mais importante é que a gente está aqui. O C ia ficar preso ali. E muitas vezes ia comprometer todo o restante da apresentação, porque ele ia ficar com aquilo, poxa, como é que eu fiz um slide errado? Como é que eu errei? Então, o C tem esse problema, é uma dificuldade. E ele também acaba ficando lento, diferente do S, que é porque é focado, ele é lento porque ele faz, refaz, muda a vírgula, muda não sei o quê, e etc e tal. E, de novo, eu já comentei, mas ele é o contrário do I. Então, o que o I tem, o C não tem, e o que o C tem, o I não tem. Então, são contrários. Tudo bem até aqui? E o que é importante quando eu falo dos pontos positivos e negativos, né? Então, ser organizado é bom? É ótimo. Eu, por exemplo, como I, admiro pessoas organizadas. Agora, quando você é organizado ao máximo, né, de até todo mundo achar você chato, aí você tem que falar, poxa, não preciso ser tão organizado, né? Não preciso ser tão exigente com a qualidade, né? Porque isso pode também, às vezes, prejudicar, e principalmente trabalho em equipe, tá? E aqui no caso do cauteloso, mas eu estou falando de todos. Então, todos têm pontos positivos, mas mesmo os pontos positivos, quando usado de forma muito grande, no seu máximo, pode prejudicar, ou pode virar um ponto negativo. A mesma coisa, o ponto negativo, ou que tem a melhorar, no meu caso, então, não sou organizado. Organização é uma coisa que em todas as áreas você precisa. Então, eu tenho que trabalhar isso, né? Mas vamos imaginar que... o que mais aqui? Específico e minucioso. Eu não vou ficar lendo a bula, não vou ficar lendo... Mas eu sou de RH. Se eu tenho a área de administração de pessoal, por exemplo, sob minha responsabilidade, eu vou ter que ler o acordo coletivo. Eu vou ter que ver uma CLT de vez em quando. Não é o que normalmente o I gosta, mas ele também tem que ler. Então, mas se não for isso, se for alguma outra coisa, talvez não vai precisar ler. Como usar o computador, ou como usar, enfim, algum sistema novo. Ou mesmo o Excel. Eu contrato alguém na equipe que tem um Excel bom, não preciso ser o cara do Excel, entendeu? Então, isso é importante. Então, tem coisas que eu vou precisar trabalhar, que faz mal para o meu perfil, tem coisas que talvez seja mais fácil contratar alguém ou ter alguém na equipe que faça melhor do que eu. E não é um problema nenhum uma outra pessoa fazer. Tudo bem? Agora, o que eu vou fazer?
E aí, quem deu, por exemplo, o segundo... Não, vamos lá. Qual dominante... Não sei como fazer a pergunta. Mas vou mandar, depois eu faço a pergunta. Eu vou falar primeiro, depois eu pergunto. É melhor. Agora. Porque a questão é a seguinte, a gente vai trabalhar agora os dois. Aqui deu uma quebrada aqui, mas tudo bem que eu vou lendo para vocês. Pelo menos no meu, não sei se está aparecendo. Quem deu D e I, os dois maiores, e aí não importa a ordem, né? Claro que quem é D, ele tem mais o perfil de baixo e menos de cima. Quem deu o I mais alto, ele tem mais o I e menos o D, mas ambos, se você tem os dois, normalmente você é uma pessoa prática, extrovertida, a extroversão está desse lado, e tem necessidade de aventura, desafios, né? Quer coisas novas. Né? Lembra que eu falei? O I tem o hábito, às vezes, de enjoar do que ele está fazendo. Não gosta muito de rotina. Rotina é uma coisa que o S e o C, principalmente, gostam. Estão mais acostumados com rotina. O I, o D até não liga. Desde que ele entrega o resultado, ele até não liga de rotina. Mas o I tem dificuldade com a questão de rotina. Se tem muita rotina, ele cansa. E, às vezes, ele passa até entregar abaixo do esperado, porque ele cansa de fazer aquilo e começa fazendo piloto automático, ele quer fazer coisas diferentes. Né? Mas o D também tem a necessidade de aventura, porque ele quer alcançar resultados novos. Então, se você tem o D e o I, como primeiro e segundo, você é prático, extrovertido e necessidade de aventura. Os Ds aí e os Is tiveram o outro como segundo? Elaine, que era aí, teve D como segundo, Adriana, Renan e Larissa tiveram I como segundo, alguém? Larissa teve. O Renan também. Legal. Empatado, olha aí, que legal, empatado, Renan. Eu vou dar a minha opinião, tá, gente? Não existe, vou deixar claro, ó, não existe perfil certo ou errado. Perfis são perfis. Vou dizer de novo, não existe perfil certo ou errado. Eu, Fernando, o meu é I e S, tá? O I é o mais alto, o S é o segundo. Eu gosto muito desse casamento I e D, ou D e I, porque eu acho que você entrega resultados e tem jogo de cintura, isso é muito legal, né? Não estou dizendo que ter C e S não é bom, não é nada disso, estou dizendo que é o que eu gosto, eu gostaria muito de ter esses dois, né? Acho que ele acaba batendo e assoprando, vamos dizer assim, né? O D bate e o I assopra, né? Tá? Mas eu gosto muito desse casamento. Não significa que tem certo e errado. Isso é uma questão pessoal, e aí sou eu dizendo, por favor, não é o construtor Fernando, é o Fernando Pessoa, tá? Só para vocês saberem, eu gosto muito dessa, que não é o meu, tá? Mas eu também vou dizer que porque eu também gosto dos outros, mas esse aqui é um que mais me chama a atenção. Por outro lado, quando você do outro lado, E e C, ou perdão, S e C, ou C e S, você é mais teórico, mais introvertido, tem mais necessidade de segurança. E segurança aqui não significa que quem deu C e S ou SC precisa ser um funcionário público, por exemplo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas ele quer trabalhar que tem rotina, que ele sabe, ele acorda de manhã, ele sabe exatamente o que vai acontecer, é esse tipo de segurança também. E ele é teórico, ele gosta de ler, ele gosta de escrever, ele gosta de se especializar nas coisas. Aliás, o C, ele gosta de se especializar muito, tá? Então, quando você se forma, por exemplo, como advogado, ele vai ser advogado trabalhista, por exemplo. Ele vai se especializar como trabalhista. Aí, na trabalhista, ele vai se especializar em mais uma coisa. Hein? Por exemplo, hoje uma coisa que está na moda que são os crimes cibernéticos. Então, ele vai, de repente, e ele vai se especializando. Ele tem muito isso. O S também tem um pouco disso. Então, mas eles são bastante teóricos. Eles gostam mais de teorias. Né? Eles preferem, às vezes, ficar no backstage, por trás ali da câmera, atrás do palco, no sentido de que às vezes eles fazem boas entregas, mas quem vai vender às vezes é o I. E eu falei brincando, e isso não tem certo e errado, tá, gente? Como gestor, eu não tenho muito o Excel. O Excel é uma coisa muito do C, aquele cara que faz até chover no Excel. E eu tinha muitas boas pessoas. É claro que
Só que as boas pessoas C no Excel têm dificuldades de apresentar. E aí eu levava a pessoa, mas quem apresentava era eu, né? Então, muitas vezes o casamento de duas coisas são importantes. Mas o C e o S são bastante teóricos. Então, é importante que, às vezes, o cauteloso ele vai fazer bons trabalhos e, na hora de apresentar, ele vai gaguejar. Então, por isso que é muito importante que a gente trabalhe em equipe, tá? E esse lado é introvertido. Se o lado de cá é extrovertido, o lado de cá é introvertido, tá? Do grupo aqui, quem que teve S como primeiro e C como segundo, ou C como primeiro e S como segundo? Alguém aqui no grupo? Enquanto eu bebo água. Não sei se não teve ou se são todos introvertidos e ninguém quis se revelar aqui, né? Pode ser que sejam tão introvertidos que preferiram não escrever. Mas não teve nenhum C e S como primeiro e segundo nesse grupo. Tá? Mas é isso. Então, a gente dá sequência aqui. Tudo bem até agora? Então, é importante o primeiro e a ligação dos segundos. Aí, vamos para o próximo. E por que eu falei que todos são legais? E é claro que esse é muito bom. Esse daqui traz vários estudiosos, vários cientistas, várias pessoas nesse sentido estão desse lado, que são pessoas que são mais teóricas, mais estudiosas e têm preferência por esse tipo de trabalho. Tá legal? Aí a gente vai ali para o influente e estável, o I e o S, que é o meu caso, por exemplo. Foco nas pessoas e relacionamentos. E tem necessidade de conexão. Então, são pessoas que se dão bem trabalhando com pessoas, né? Vão trabalhar em recursos humanos, vão dar treinamentos, né? Vão trabalhar em áreas que você precisa conversar, que você precisa ter algum tipo de relacionamento, né? E aqui eu não entrei nos outros, mas vou falar aqui rápido, mas assim, por exemplo, foco nas pessoas é o gestor que tem foco no desenvolvimento das suas equipes, tá? Quais são as coisas ruins aqui? Tem dificuldade, como eu já falei, e a junção dos dois. Tem dificuldade, às vezes, de tomar decisão. Ele precisa ouvir as outras pessoas antes de decidir, porque né? O S, porque gosta de pensar demais, gosta de ouvir, e o I, porque não quer tomar uma decisão que não seja popular, o que as pessoas não consigam entender direito, né? Então tem dificuldade. Esse pessoal aqui também, né? E esse pessoal aqui inclui a minha. Então tem essas dificuldades, às vezes está muito em grupo e tem dificuldade de trabalhar focado, tem dificuldade de trabalhar com números, tem dificuldade às vezes de apresentar bons resultados ou demoram mais para entregar bons resultados, né? Então um B entrega com muito mais rapidez, um I com S em segundo ou S com I em segundo, ele demora um pouco mais nessa entrega. Tá? E por último, mas não menos importante, o D. Perdão, não perguntei, né? Quem aqui do grupo que deu I em primeiro, S em segundo, ou S em primeiro e em segundo, assim como eu, que o meu é I alto e o S segundo. Guilherme deu SI ou I e S. Só o Guilherme? Só o Guilherme. Então, o S em primeiro e o I em segundo, o Guilherme. É o contrário do meu, mas as questões são mesmas. Foco na pessoa, às vezes, é que você é mais ouvinte e eu sou mais falador nesse sentido. Mas os dois são emotivos, os dois são, né? Tem todas essas questões, tá? E por último, o D e C, ou C e D, focos nos objetivos e tarefas e necessidade de significância, né? Então, a entrega do trabalho, a entrega daquilo que eu vou fazer tem que ter significado, né? É mais até do que a entrega por si só, né? E foco no objetivo e tarefa. Então, essa dupla, esse casamento, ele está mais focado nas entregas e menos no desenvolvimento das pessoas. Não, de novo, não que ele não desenvolva, ele pode desenvolver, mas normalmente ele está mais focado no objetivo, foco no resultado, foco na entrega. Ele quer chegar no objetivo.
Um ganho que o D com C em segundo aqui tem, lembra que quando eu estava falando do D, eu comentei que o D às vezes toma uma decisão sem pensar, né? Se ele é D e I, por exemplo, ele não pensa mesmo, né? O D quer tomar uma decisão rápida para ir para o resultado e o I quer ficar de bem com todo mundo, então já faz rapidinho. Agora, faz rapidinho e muitas vezes erra. O D com C, normalmente ele tem o ímpeto do D de tomar a decisão, mas o C, ele pelo menos vai ler um pouco antes, ele vai arrumar a base para que a decisão não seja tão sanguínea, né? Então, no sangue da emoção, isso quer dizer, né? Então, ele vai também entrar com uma base. Então, o D com o C em segundo, ele ganha um pouco. Ele não é mais aquele cara que erra tanto, ele vai acertar mais, porque o C normalmente acerta mais, porque ele é mais teórico, ele vai embasado. Eu lembro de alguns clientes meus que às vezes tinham C, né? O C alto, e ele já conhece 30 anos de área de administração de pessoal. E quando alguém pergunta uma coisa, ele fala, não, deixa eu só confirmar na CLT. Ele sabe, decora a CLT. Mas como ele tem o C alto, ele tem uma necessidade de ir lá e buscar de novo na CLT, ou no acordo coletivo, por exemplo. Porque é da característica do C. Ele tem a resposta, ele sabe a resposta, ele já leu, mas ele vai ler mais uma vez só para dar a resposta correta. Né? O D jamais faria isso, mesmo que ele, né? A não ser que ele não tivesse mesmo conhecimento. Mas se ele só acha que é assim, ele já responde na hora. Mas aí a junção do D e do C dá um pouco mais dessa segurança. Quais são os pontos negativos, se é que a gente pode dizer isso? Então, ele é um casamento que não foca no desenvolvimento da sua equipe, das pessoas, não tem emoção, porque eles são altamente lógicos. E é claro que aqui, ser lógico e ser racional pode ser positivo ou negativo, claro, né? Porque muitas vezes os determinados problemas têm que ser o mais lógico e racional possível para não errar. Tá legal? Quem aqui do grupo deu D em primeiro, C em segundo, ou C em primeiro e D em segundo? Quem do grupo? Laura. Legal. Laura, C alto e o D como segundo. Ok. Tem mais alguém? Então, legal. Acho que é isso. Eu vi que entrou mais gente aqui no grupo. Depois, se quiser falar qual foram os seus primeiros, tá? Mas é isso. Tudo bem até agora? Então, importantíssimo até agora, né? Importantíssimo. A Adriana disse que o primeiro é o D primeiro e o C em segundo, legal. Né? Então, o que é importante? Qual é meu perfil? Então, a gente falou de todos eles. Se ele é muito destacado, no gráfico ficou muito alto, é porque ele é realmente muito dominante, é um perfil muito dominante. Não necessariamente dominante do D, mas ele é predominante, vamos mudar a palavra, ele é predominante no seu dia a dia. Se o segundo está mais empatado, então ele entra mais aqui nisso que a gente acabou de conversar, tá? E aí você faz as ligações. É claro que, de qualquer forma, o segundo é importante, mas quanto mais próximo ele tiver, mais adaptado aqui, mais ele vai ter essas junções, essas ligações. Tudo bem? Alguma dúvida? Alguém ficou? Porque aí agora a gente vai passar para o plano de desenvolvimento. E aí, cada um já vai pegando aí, enquanto eu estou abrindo para alguém fazer pergunta, já vai pegando o lápis e caneta e papel, abre o Excel aí, quem tiver essa condição, para ir fazendo junto comigo, a gente vai fazendo junto aqui, eu vou mostrar na ferramenta Excel que eu mandei para vocês, na ferramenta Disc. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o seu perfil ou sobre a ligação? Né? Alguém falou assim, você falou que o D e o C assim, eu não concordo porque eu não sou, pode discordar também, gente. Aqui é o perfil geral, né? Alguém? Se tiver, fale, hein? Alguém falou aqui alguma coisa? A Larissa escreveu eu, mas acho que ainda é da resposta. Eu porque você quer falar, ou eu porque ainda é da resposta anterior? O seu deu C e D. Acho que é da resposta anterior, né? Não. A Larissa disse que o dela é D e o segundo deu I. Tá bom. É prático, extrovertido, necessidade de aventura, de desafios.
Alguém quer fazer mais algum comentário? Alguém quer fazer uma pergunta? Legal, a Larissa está dizendo que o terceiro dela deu C com 3%, 3 pontos de diferença do I para o C. Então, é um perfil aí mais ou menos até equilibrado, né? Faltou estável, né? Então, no caso aí, né? Faltou o estável, mas ela estava que se identificou mais com o D e o C. Legal. Essas avaliações são importantes, porque lembra que também quando a gente faz o teste, a gente está passando por um momento e alguma coisa, o meio pode influenciar, tá? O meio pode influenciar. Então, de repente, você está passando por uma fase no seu trabalho que está exigindo que você seja, por exemplo, que apresente os trabalhos, que faça vendas. Então, você está usando muito o seu I. Então, talvez você se sinta um I alto nesse momento. Mas, muitas vezes, o seu natural é um I mais baixo. Então, às vezes, está muito empatado. Se a gente fazer o mesmo teste daqui 3, 6 meses, pode ser que dê um pouco mais de diferença. Mas o primeiro, principalmente, vai sempre se repetir, né? Então, mas quando a gente está, depende do meio que a gente está, depende do que a gente está passando, pode dar uma mudança. O Renan disse que o terceiro e o quarto, o meu CS deu empatado também, mas aí é terceiro e quarto, tudo bem. O importante é que o primeiro e o segundo, então deu. Você deu. O que você falou? C e S. O seu primeiro, então, primeiro e segundo foi DI, né? Então, isso que é importante, essa é a avaliação. Se o terceiro e quarto deu empatado, não é um problema, porque na verdade você já tem eles baixos, né? A Larissa disse que o S dela deu baixo, deu menos de 50 pontos, né? Entendeu, Renan? Então, é bom ver o terceiro e quarto, mas o mais importante é o primeiro e o segundo, quando eles estão mais empatados. Ou se o terceiro, se eu estivesse muito próximo do 2. O terceiro e quarto, se eles estão, que é o C e o S, se deu baixo, já significa que você não tem muito mesmo. Então, só confirma que dessa forma, tá? Bom, comentários aí, se alguém tiver pode fazer mais. Então, agora a gente vai lá para a ferramenta. Deixa eu abrir aqui meu Excel e compartilhar com vocês. Deixa eu parar de compartilhar esse. A gente já volta. Tá ficando claro, gente? Eu sei que tem poucos Is, poucas pessoas falando, mas fiquem à vontade para falar, tá? Podem participar. Tá compartilhando a tela aí, o perfil? Teste DISC? Acho que tá, né? Sim, a Larissa falou que sim, ok, vamos seguir então. Então, agora, quem está com o Excel aberto, vai clicar aqui na lista de atividades. Quem não tiver com o Excel aberto, você pode simplesmente fazer num papel e depois você abre seu Excel e passa para o papel. Eu vou explicar como que é. Aqui já tem algumas coisas prontas, que eu nem sei se eu vou deixar aqui, a gente vai falando aqui, que são ou de clientes antigos, ou... E aí a gente vai usando. Então, vamos imaginar que a gente vai começar a trabalhar. Aqui eu tenho o S, eu tenho o C, eu tenho o I, tenho o D. Tá bom, tem de todos aqui. Então, vamos imaginar, e aí cada um vai ver o seu momento de carreira, cada um vai ver aquilo que é o seu objetivo, tá certo? Então, aí você vai querer trabalhar, por exemplo, o estável, no primeiro exemplo aqui. Então, se você clicar aqui na barrinha, tá vendo? Aqui veio a setinha aqui, você vem e escolhe. Eu quero trabalhar alguma coisa do estável, porque eu sou, sei lá, não tenho calma, não tô... Né? Aqui a pessoa trabalhou planejamento, mas a gente pode fazer algumas outras coisas, mas estável. Então, eu vou trabalhar aqui, por exemplo, planejamento, mas poderia ser, eu quero ter mais calma, eu quero ser mais calmo, eu quero ser mais focado, eu quero ouvir mais. Porque tudo vai depender do momento que você está passando e qual é o feedback que as pessoas te dão, qual é o feedback que seu gestor dá para você? Qual é o feedback que seu marido ou esposa dão de você, dos seus filhos?
seus pais, seus amigos, parentes, o que eles falam? Ah, você precisa ser mais calmo, você precisa ser mais organizado, você precisa se expor mais. O expor mais é doer, mas entende? Então, pense aquilo que o seu gestor diz, que está lá no seu plano de ação, às vezes lá no seu PDI, lá no seu trabalho, ou enfim, e pense o que você quer trabalhar. E você vai começar a fazer seu PDI aqui, é um plano de ação. Então, no estável, eu quero planejar, quero ser melhor planejamento. E aí você vai colocar, o que eu vou fazer? Então, aqui, vou usar o exemplo aqui que é mais fácil. Estabelecer metas individuais para família e reuniões de acompanhamento. Essa aqui ficou meio pesado, porque era um cliente que ele queria, não só para ele, mas ele também queria trabalhar com a família, porque ele não tinha planejamento, e a família era mais planejada. Então, ele queria trazer todo mundo para o mesmo planejamento. É legal. E aí, você vai colocar aqui uma data. Vou fazer isso até 31 de maio, por exemplo. E a data é importante, que depois tem um outro que vocês vão ver. 31 de março, de maio. E vamos dizer que eu já estou iniciado, porque eu já, tá vendo? Aqui é só clicar do lado, tem concluído, em andamento, atrasado, não iniciado. Então, em andamento, tá? Amarelinho. Significa que eu já mandei um e-mail para todo mundo da família, eu já mandei um WhatsApp no grupo da família, falando, gente, na sexta-feira à noite a gente vai trabalhar, porque a gente vai fazer um planejamento, porque em dezembro a gente vai para Disney, por exemplo. Então vamos planejar junto. Ou um planejamento, porque as coisas não tá legal em casa, estamos precisando arrumar isso, ou finanças, enfim. Mas a gente vai fazer um planejamento junto. Então já mandei o e-mail para eles, está em andamento. Mas eu tenho até 31, eu estou colocando como data 31/5. Então, é importante que eu estou dizendo qual é o perfil que eu estou melhorando, qual é a competência, qual é a habilidade, o que eu quero melhorar e como eu farei isso. E, claro, o prazo, tá? E aí, ali, se está andando ou não. E no estável, eu vou mudar aqui, só para a gente usar, eu quero mais calma. Eu quero ser calma. Qual é a competência? Calma, ou, né? Se bem que o dele aqui até cabe, para ser exercício físico, a gente sabe que para melhorar é saúde física e mental. Também é um jeito, mas aí você vai colocar aí, se você quer trabalhar o calma, você vai falar, vou fazer yoga, por exemplo, yoga, tá? Iniciar yoga. Porque me disseram que isso é bom, porque uma amiga faz e é ótimo, enfim. Então, vou ficar mais calmo. Porque eu sou, sei lá, um dominante fortíssimo, eu estou brigando com todo mundo, ninguém na equipe me aguenta, por exemplo. Enfim, vou fazer yoga para ser um cara mais calmo, tá? E aí eu vou colocar aqui a data 5 de maio. 5 de maio tem que começar. Aliás, só agora, deixa eu ver aqui, 5 de maio de 22. Perfeito? Só que está não iniciado, porque para iniciar yoga eu vou até mudar aqui, né? Porque a yoga eu posso fazer sozinho, mas eu vou me inscrever ou me matricular, eu não sei nem se matricular e iniciar yoga, tá? Então eu vou me matricular até o dia 5, não iniciado porque eu ainda não fui ver, não conheço, não fui ver nenhum lugar que faz yoga, aula de yoga, eu ainda não fui ver, então está não iniciado. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Alguém tem algum comentário? Ficou claro o exercício? Aí, no cauteloso, eu quero melhorar a organização e controle. Então, desenvolver uma planilha de custo básico. Tá? Desenvolver uma planilha de custo básico. Tá? Isso é urgente, né? Então, isso aqui eu vou colocar até 30 de abril, até sábado. Até próximo sábado. Tudo vai depender muito da urgência de cada um. E ele tá, vamos colocar aqui como... Eu vou colocar aqui que está atrasado. Eu vou colocar coisas diferentes para vocês verem a outra planilha. Então, mas está atrasado porque já... Está atrasado mesmo, né? Porque eu já deveria ter isso dia 1º de janeiro. Então, em abril eu ainda não fiz, né? Então, está atrasado, tá? Aí, no cauteloso, eu também quero uma competência. Sei lá, vou colocar aqui o Excel. Meu Excel, planilhas Excel.
Claro que planilhas Excel não é uma coisa só do cauteloso, mas o cauteloso ele trabalha muito bem com números, com fórmulas, ele, né? Então é por isso que eu estou colocando aqui. Isso aqui são mais exemplos. Então, fazer o curso. Opa! Fazer curso de Excel. O curso de Excel demora, sei lá, 3 meses. Vamos colocar aqui até 5 de agosto. Sei lá quanto tempo. Nós vamos colocar 5 de agosto. E ele está... ele está em andamento. Não é iniciado. Pronto, não é iniciado. Tudo bem até aqui, gente? Aqui eu vou mudar para alguma coisa do dominante. O dominante tinha. Tudo bem? Estão acompanhando? Alguém aí escreve sim, enquanto eu bebo água. Estão acompanhando? Estão com dúvida? Não saiam daqui com dúvidas. Ninguém respondeu. A partir do pressuposto que quem cala consente, então acho que está todo mundo entendendo. Tudo certo por aqui. Obrigado, Larissa. Então, vamos seguir. Opa, alguém escreveu aqui. Pode ser algo que eu quero diminuir? Ah, sim, os comportamentos limitantes no caso. Sim, a Laura perguntou. Pode ser algo que eu quero diminuir? Os comportamentos limitantes? Sim, claro que pode ser. O plano de desenvolvimento também serve para isso. Então, sou perfeccionista demais, ou falo demais. Então, assim, falo demais. Contar até 10 antes de dar a minha opinião sobre alguma coisa. Ótimo, é ótimo. Porque normalmente o I alto fala o que vem à cabeça, fala rápido, fala sem pensar. Normalmente o I, a língua é mais rápida do que o cérebro mesmo. Então, quando ele vai ver, ele já falou. Então, vamos colocar aqui, ó, influente. Então, aqui, ó, vou colocar aqui, ó, é uma boa ideia do que a Laura falou. Então, por exemplo, pensar, competência. Não sei se tem essa competência, pensar antes de falar, mas a gente vai colocar aqui, ó. Pensar antes de falar. O que eu vou fazer melhor? Contar. Até 10 é muito, né? Até 5 antes de falar. Tá? Então, sim, Laura, a gente pode fazer. E eu acho que é bastante importante. Muito bem lembrado. Normalmente a gente só faz o que a gente não tem, né? Mas tem coisa que a gente tem muito, a gente quer melhorar. Então, no meu caso, vamos imaginar que sou eu que estou fazendo aqui. Eu quero pensar antes de falar, porque eu tenho falado muito. Então, isso aqui é hoje. Ou amanhã. Amanhã, 26 de abril. Já como iniciado também, tá? O mais importante é que cada um, claro, tem o seu, né? Mas é lembrar que são exemplos, tá? Então, no dominante aqui, o dominante vamos ver aqui, o que a gente pode colocar no dominante. Aqui embaixo, a gente colocou aqui, ó, o dominante é a pessoa que quer melhorar a decisão, ter uma decisão, decidir, né? É uma pessoa que quer decidir rapidamente. Também a partir de amanhã já. É claro que uma pessoa que não tem o hábito de decidir rápido, o ideal é que ela comece a decidir rápido, né? Coisas mais básicas, tá, gente? Vou explicar como. Deixa eu só ver aqui que tem um chat. A Laura, já li esse. A Larissa está dizendo, como minha maior questão é me estressar demais com trabalhos individuais e principalmente em grupo. Então é ideal que você trabalhe alguma coisa isso. Então, quer dizer, na verdade, você não tem calma, né? Ou desperta alguma coisa que te deixa nervosa, etc. Responde rápido demais, ou é rude demais, ou não ouve bem, que aí lembra que o D é sempre o diferente do S, ou porque você não ouve bem, né? Não ouve bem no sentido não de precisar de aparelho de escuta, tá? Mas de não escuta bem, não tem escutativo, não ouve o outro, nesse sentido, né? Então aí você tem que ver o que traz isso, o que te estressa. É porque porque você acha que sabe mais do que o outro, porque você acha que o outro demora muito para falar, porque você acha que o outro é um D alto também, e aí ele quer mandar e você não suporta isso. Às vezes pode acontecer. Então, você tem que identificar por que você se estressa.
porque você não tem o hábito de ouvir. Então, aí você trabalha. Primeiro você identifica o que te estressa para você poder trabalhar, tudo bem? Ficou claro? Porque o estressar por si só tem algum motivo, então precisa descobrir qual que é. Então, a decisão rápida. Vamos ver se eu consigo... Então, deixa eu ir aqui no exemplo dela. Então, eu vou trabalhar o dominante, que, na verdade, aí é o contrário. Teria que ser aqui, ó. De repente, como o seu D é alto, Larissa, você tem que trabalhar alguma coisa na calma, que é o estável, entendeu? Aí respondendo também para a Laura, né? A Laura tem o C alto, então ela vai trabalhar, ou ela reduz, e aí ela trabalha o C, tudo bem, tá certo? Ou ela vai trabalhar alguma coisa que tem no I que ela não tem, ou mesmo em outro perfil, mas ela vai ter que trabalhar em outro perfil. No seu caso, aí você trabalharia, poderia até ser esse estável, trabalhar calma, ou talvez aqui, no seu caso, o estável, vamos colocar aqui. Estável. No seu caso, vamos imaginar que seja a sua escuta. Então, escuta ativa. E aí, o que você precisa melhor fazer? Ouvir o outro atentamente, por exemplo. Não sei se é isso, tá? Mas é um exemplo que pode ser. Ouvir o outro atentamente, pensar antes de responder, e como é que eu posso falar? Qual que era do S lá? O S tinha uma palavra interessante, mas assim, eu vou colocar aqui, não era isso, mas assim, pensar antes de responder e falar, sei lá, calmamente, vou colocar calmamente, mas calmamente. Por exemplo, tudo bem? Se você identificar que é escuta ativa, mas pode ser algum outro problema que você se estressa, tá? O influente, eu quero melhorar minha persuasão, porque eu não sou persuasivo. Então, aqui, nesse exemplo, a leitura do livro Armas da Persuasão. É um cliente que eu indiquei esse livro para ele ler e tal. Só que ele está sem coisa para fazer, eu vou colocar aqui um dos 6. Não, um dos 7 que ele quer terminar. Ele vai começar a ler em um dos 7. Por exemplo. Então, um dos 7. Estou colocando essas datas, depois vocês vão entender por causa disso. E o influente também, que está escrito errado. Eu quero trabalhar a comunicação, eu quero aprender a dar feedback. Esse daqui também, Larissa, pode ser também feedback, comunicação é do influente. Então, talvez o seu problema seja de comunicação. Então, trabalhar o feedback. Aprender... Desculpe eu usar você como exemplo, mas é que como você falou, mas isso pode servir para outros, né? Aprender e dar feedback. Aí vamos dizer aqui, eu vou colocar um concluído aqui só para depois mostrar. Então vamos imaginar que isso aqui eu já fiz, já está concluído. E esse aqui em não iniciado. Desculpa, não iniciado. Tudo bem, Larissa, obrigado, porque eu posso usar como exemplo. É bom ter I alto, né? Embora o seu seja o segundo, mas é bom ter I alto, que ele não liga de ser dado como exemplo. Tudo bem, então, eu estou trabalhando aqui no estável, e é claro que aqui eu estou trabalhando nas 4 perfis, mas você não precisa trabalhar os 4. De repente, você é um I alto, quer trabalhar só coisas do cauteloso, só do C, quer ser mais organizado, quer ser mais perfeccionista, quer ser mais detalhista, porque o seu trabalho, a sua atividade atual exige tudo isso. Então, eu vou trabalhar só no C, não preciso trabalhar S, não preciso trabalhar D, vocês entenderam? Ou eu posso trabalhar aquilo que o meu I que eu falo demais, falo pelo cotovelo, então, aí eu vou trabalhar o I e o C porque eu quero melhorar, ampliar, e o I porque eu quero, de alguma forma, represar. Tudo bem? Ficou claro aqui, gente? Claro que vocês podem terminar isso depois, não precisa terminar agora. Aí eu vou clicar aqui no menu inicial e vou aqui no acompanhamento. Então, esse acompanhamento, olha aqui, ó. Então, em janeiro, não sei porque tem deve estar perdido, ó.
Mas, ó, eu tenho uma ação programada para janeiro. Isso aqui é reflexo daquilo que a gente fez. Por isso que eu coloquei datas diferentes e coisas diferentes, status diferentes. Em abril, eu tenho 4 ações programadas, e isso porque é dia 25, hein? Eu estou bem ousado, estou bem de alto aqui nesse meu trabalho. Em maio tem um, em julho tem mais um. Eu tenho uma concluída já. Eu tenho 2 em andamento, que eu preciso finalizar em abril, e uma em andamento que eu vou finalizar em maio, tá vendo? Eu tenho uma atrasada, que era para estar pronta já em abril, e eu tenho uma não iniciada, que eu tenho que entregar em abril, ou seja, está atrasada, estou quase atrasada, e uma que é para entregar em julho. Tá legal? E cada vez que vocês forem lá e realizarem alguma coisa, esse quadro vai ser atualizado. Não é uma ferramenta legal? Então, além de você ter o seu resultado do DISC aí, que daqui 6 meses, gente, essa ferramenta vocês têm, é um Excel. Que, como eu sou aí, não fui eu que fiz, tá? Só para ficar claro, você já deve ter imaginado isso. Não foi eu que fiz. Daqui 6 meses, vocês vão lá e fazem de novo. De repente, vocês já mudaram de emprego, já mudou uma situação de pressão no trabalho, ou já passou por... O relatório pode ter algumas coisas diferentes, e vocês fazem um novo plano de ação. De novo, muito provavelmente, aquele que deu o perfil mais alto, ele vai se repetir. Mas ali o quadro, às vezes, sei lá, eu tenho um D alto e um I bem alto, o I pode cair, né? Ou um S, enfim, pode mudar de posição. Enfim, vai dar uma diferença, porque lembre que o meio, o momento de vida que eu estou passando influencia. Aqueles que tiveram aí alguma coisa mais linear, que bom, porque consegue utilizar as coisas boas de todos os perfis, isso é bom. Mas, como eu disse, a maioria normalmente destaca 1 ou 2, né, normalmente. Ficou claro aqui, gente? Alguém tem alguma dúvida? O relatório é simples, é um Excel, tem bastante coisa legal, não deletem nenhuma fórmula, né, principalmente os Is aí, que tem problema com fórmula, né, os Ds também têm problemas, o C e o S tem menos problema com fórmula, mas o D e o I tem mais problema. Então, não delete nada, você tem uma ferramenta para trabalhar. Eu perguntei no começo se tinha gente de RH, não tem ninguém de RH. Se alguém for de RH, pode utilizar essa ferramenta no RH para trabalhar aquilo que eu já falei, lideranças, talentos, recrutamento e seleção, ela é bastante útil, tá? Tudo bem? Aqui alguma dúvida? Eu vou voltar para a apresentação. Tem mais coisas, não ainda não. Está acabando, mas ainda tem mais algumas coisas que eu quero falar. Então, vamos lá. Então, já passamos por essa. Aí, eu falei para vocês que tem algumas carreiras. Aqui, obviamente que não existe uma clareza, não é exatamente todo mundo tem que fazer isso. Mas só para vocês terem uma ideia. Então, por exemplo, o D, quando você tem um D muito alto, ó, tá aqui embaixo, ó, carreira que se adaptam melhor. Não significa que você não pode trabalhar. Eu acho que eu não estou compartilhando, né? Vocês estão vendo esse quadro de análise comportamental disso? Carreiras? Vamos ver aqui, alguém respondeu. Ah, tá sim, obrigado. Eu sou I alto, gente, então eu tenho dificuldade. Às vezes eu erro aqui, por isso que eu sempre pergunto para vocês me ajudarem. O D, então o D aqui, ó, carreira de ritmo acelerado, com pressão, risco e conflito envolvido. Quando o D é muito alto, ele gosta desse tipo de carreira. Ciência e tecnologia, gestão, polícia civil e federal, tá? Empreendedorismo em geral, delegado de polícia, oficial do exército. Aí, se você tem um D bem alto, se você tem um D e o I é segundo, e o I não é tão distante, ele está mais ou menos próximo, então, administração de gerência geral, gestão hospitalar, gestão em hotelaria, medicina, né? Atletismo e carreira com alta competitividade. Lembra que eu falei que o D gosta de competição? Se você tem um I alto e o D é seu segundo e o D é alto, você pode trabalhar em marketing, relacionamento e gestão, tecnologia da informação e gestão, publicidade, gastronomia e gestão. Agora, se seu I é muito alto, ele é mais alto do que outros, ele se destaca muito, os outros são bem lá embaixo, aí mais carreira que exige oratória e com mais exposição pública, né? Então, políticos normalmente são I, né? Dá para ver, normalmente são I. Então, pessoas que apresentadores,
normalmente são I, por conta dessas coisas. Treinamentos e palestras motivacionais, artes cênicas, jornalismo, reportagem. Cargos políticos aqui que eu falei, está aqui, fotografia e tal. Se você é um I alto e tem o S como segundo, então ele tem um design de moda, eventos, paisagismo, relações públicas. Tá vendo que está até dividido aqui, ó? Então está bem entre o I e o S. Arquitetura, gerente de RH. Não é por coincidência que eu sou IS, justamente aqui, né? Trabalho com RH. Quem tem o S mais alto e o I como segundo, serviço social, né? Ciências sociais. Quem é um E muito alto, carreiras que exigem paciência e com mais rotinas envolvidas, cargos operacionais, atendimento ao público em geral, enfermagem, pastorado para quem da igreja, por exemplo, né? Quem é S alto com C alto como segundo, é um analista de RH, antropólogo, história, geografia, letras, então que vai muito para a área de pedagogia, né? Que tem aqui de professor, psicologia, bons psicólogos, porque é uma pessoa que precisa escutar muito, faz muito sentido, né? Escuta muito. E também tem todas as teorias que ele precisa saber, as teorias freudianas, junguianas e as várias outras teorias aí que existem. Então, ele precisa colocar em prática. E ele não precisa ser um I que fale, ele vai escutar mais e colocar as teorias em prática. Então, está aqui. Ciências biológicas, se ele é um C alto, com o S em segundo, ele é biotecnologia, ele gosta de concurso público, porque aqui, ó, gosta de estabilidade e ele é um cara, o C, ele gosta muito de teoria, então concurso público é muito bom para ele. Vendas técnicas, por que vendas técnicas? A venda que precisa de muito, né, pintar muito e, nossa, melhor produto, isso e aquilo, é o cara do D e do I. Agora, a venda técnica, em que o importante, olha, eu estou vendendo um notebook, que ele tem essa configuração, não sei quanto de memória RAM e não sei o que, é o CIS que vai vender melhor, porque eles gostam mais dessa venda técnica, tá? Agronomia, contabilidade, e quando o cara é S muito alto, C muito alto, ele gosta de pesquisa científica, lembra que ele é bem teórico, ciência e tecnologia, carreiras que exigem aprofundamento teórico, capacidade investigativa, ciência de computação, engenharia, matemática, enfim, e por aí vai. De novo, não significa que é uma regra. Um cara que é D alto pode ser psicólogo? Pode, só que ele tem que tomar cuidado, porque às vezes ele vai querer, ele corre o risco, como ele gosta de tomar decisão, ele vai, às vezes, falar, não, faça isso. E o psicólogo, assim como o coach, ele não vai dizer, faça isso. Ele vai dar caminhos, ele vai perguntar, ele vai fazer com que a pessoa chegue a algumas conclusões. E o dele ouve pouco. Então, se ele é um D alto e ele quer ser psicólogo, pode ser, mas ele vai ter que desenvolver muito a escuta, que é uma coisa que o D não tem. Então, nada é fechado. Você pode se adaptar. E, para isso, tem um plano de ação. Tudo bem? Ficou claro? Eu costumo dar um exemplo, mais ou menos assim, até para vendedor. Então, se você vai vender para essas pessoas, se você é vendedor, se alguém aqui trabalha com vendas, ou precisa vender alguma coisa no trabalho e tal, veja o perfil das pessoas que estão te ouvindo, veja o perfil de quem vai comprar o seu trabalho, o seu serviço, ou a apresentação, o projeto que você está apresentando na empresa. Se ele é D, ele vai querer resultado. Então, olha, isso que eu estou vendendo, ele vai dar... Vamos imaginar que você venda carro, tá? Mas seja um projeto. Olha, esse carro aqui, ele chega a 200 por hora, ele tem não sei quantos cavalos, ele vai dar uma performance tal e etc. É isso que ele vai querer saber. O I, ele vai querer dizer, não, esse carro aqui, você vai ficar, todo mundo vai olhar para você, as pessoas vão achar que você é o cara, né? Você vai ser o centro das atenções na hora que você passar aí com esse carro, vai baixar a capota e tal, né? Porque ele gosta de status. Para o S, você vai vender assim, ó, ele é um carro seguro, ele é um carro que é para sua família, para levar sua família, ele é muito seguro, o airbag dele é de última geração, ele gosta de segurança. E o C, você vai vender, olha, esse carro, ele faz tanto por litro, né? O desempenho dele é esse. Então, quando você conhece o seu público, até para você vender o seu projeto no trabalho, você vender o seu serviço, é diferente. Então, por isso que é importante você conhecer.
você conhece a você mesmo, mas você também conhece o outro. Então, muitas vezes, se você não está vendendo bem, é porque você está querendo vender status para um C. E o C não vai querer status. Ele vai querer a teoria, ele vai querer saber qual a composição daquele material. Deu para entender? Você está querendo vender resultado para o S, que ele quer que aquilo tenha segurança. O carro, que é o exemplo, que ele seja um carro seguro, que ele seja um carro que tenha freios ABS. Entende? Essas são as diferenças. Então, é muito importante você conhecer. E aqui ainda, falando aqui dos nossos perfis, aqui é mais ou menos quando você é um líder. Então, quando você é líder, o líder dominante, ele trabalha por comando e prazo, tá vendo? Então, ele é um cara que comanda, é prazo, tá pronto, vamos lá. Se você apresenta na data, ele vai estar feliz com você. Ele é ousado, firme, inflexível, acelerado e enérgico. Se você é o I alto, ele trabalha por liderança, por conexão e diálogo. Então, ele vai, opa, como é que a gente vai fazer? Aconteceu errado, o que a gente está aprendendo com isso? Vamos trabalhar junto, porque ele é aberto, descontraído, extrovertido e motivador. O estável, ele é um líder por consenso e orientação. Então, ele vai trabalhar muito. O que vocês acham? Estamos no mesmo barco, vamos fazer assim, porque eles são bons ouvintes, pacientes, conservador e planejador. Eles planejam muito bem. E os analíticos, aqui o nosso C cauteloso, ele trabalha liderança por controle e especificação. Ele é líder mais analítico, sistemático, exigente, com a qualidade, organizado e detalhista. Ele vai querer ver tudo antes de mandar para o gerente, para o diretor, porque ele acaba tendo essa necessidade de controle. Tudo bem? De novo, não tem perfil certo e errado, mas a gente pode descobrindo quem eu sou, e se a empresa onde eu trabalho exige diferente, eu posso trabalhar através do PDI para alcançar esse tipo de... para alcançar esses pontos fracos ou pontos a serem melhorados nos outros perfis que eu não tenho. Vou perguntar, eu vou pedir para vocês mais 5 minutinhos, mas antes eu vou perguntar, alguém tem dúvida? Por favor, fale agora. E não é possível que tenha sido tão bem explicado. Alguém deve ter ficado com alguma dúvida aí. Alguém tem dúvida? Alguém quer fazer algum tipo de comentário? Foi legal? Concordou? Se viu na resposta? Eu queria também que vocês dissessem um pouco. Por aí é importante feedback. É importante os feedbacks. Por favor. Gostaram? Foi o que vocês... Tem a ver com o perfil de vocês? O Renan disse que tranquilo, muito bom. Ótimo, Laura. Se identificaram com isso. Eu estou gravando, tá, gente? Eu vou mandar isso para vocês depois, se vocês quiserem rever, tá? Para quem não veio e pagou, tem direito, eu vou mandar também, tá? Para quem não está aqui. Como eu sou D, a Larissa, e faço artes cênicas, faz muito sentido os conflitos que tenho. Legal, porque na artes cênicas deve ter muito D, muitas pessoas com ego, etc. Às vezes pode ter muito esses problemas mesmo. Elaine, o I é todo meu. A Laura, realmente me identifico com C, kkkk, ela riu, me parece que é um riso de nervoso. Foi muito bom, Guilherme, adorei, legal. Se identificaram, a Laura falou que se identificou, a Elaine também. Acho que o Renan também falou que gostou. Legal, me identifiquei bastante. O Guilherme, Renan, foi exposto de uma forma explicativa e de fácil entendimento. Muito obrigado, Renan. Eu tento ser o mais didático possível mesmo, porque não é fácil. Principalmente essa questão de DISC, né? Que estamos falando de 4 perfis e pessoas com perfis diferentes, então às vezes tem que ter muito cuidado, tem que ser bem didático. Perfeito, foi ótimo, é muito bom se autoconhecer, que legal, Adriano, perfeito. Se quiserem fazer mais comentários, pode fazer. Eu vou pedir 5 minutos para vocês para apresentar agora um pouco do meu trabalho, né? Eu vou pedir, vocês já estão comigo há 1 hora, quase 1h40, 1h35, eu pedi mais 5 minutos para a gente encerrar, para eu falar um pouco do meu trabalho, né? Como eu falei, eu sou coach de carreira, sou mentor também, vou falar aqui especificamente do coaching, e já vou pedir para vocês me seguirem nas redes sociais. Eu vou fazer outros cursos, alguns cursos gratuitos, cursos a preços populares como esse. Eu disse que é uma ferramenta legal, é um preço bem legal, né? Bem acessível para uma ferramenta bastante importante.
Então, vai ter bastante coisa. E o que é o coach de carreira? Como eu expliquei no começo, tem vários segmentos. Podia ser um coach life coach, né, que cuida de várias coisas, mas eu quis ser do nicho carreira, porque eu tenho 30 anos de experiência em RH. Então, como eu já comentei também no vídeo que vocês viram no início, a gente tem várias ferramentas que são técnicas cientificamente validadas, e a grande questão do coach eu estou aqui, eu quero chegar aqui. O coach vai ajudar você a planejar, vai ajudar você a sair daqui e chegar aqui com consistência. Basicamente é isso, né? Então, eu vou auxiliar o coach, que é o cliente, a enxergar com clareza o que realmente deseja para a sua carreira e futuro profissional. Então, eu vou ajudar o cliente a chegar nesse patamar que ele deseja, tá? E como é a estrutura das sessões? Eu trabalho com 8 sessões. A sessão 1 e 2 é autoconhecimento. Então, eu vou propor aqui nesse grupo, eu vou trabalhar com o âncora de carreira. O âncora de carreira é uma ferramenta muito legal. Também é um teste, vai vir ali 12, 13 páginas com o resultado. Âncora de carreira é do Edgar Schein. Ele fez ali nos anos 70, no fim dos anos 60, começo dos anos 70. Então, todos nós temos 8 âncoras na hora de escolher a carreira. Então, essas âncoras estão aí. Eu não vou entrar em detalhes, mas é a técnico-funcional. Então, muito possivelmente, quem é C trabalha muito na técnico-funcional. Por quê? A gente faz a ligação com o DISC, né? Por quê? Porque são aquelas pessoas que se especializam, eles gostam de ser técnicos, né? Então, é um perfil mais técnico-funcional. Tem um de altitude gerencial, é aquele mais generalista, né? No teste a gente vai ver. Autonomia e independência, são aquelas pessoas que gostam de trabalhar com autonomia e independência. Aquelas pessoas que gostam de trabalhar com segurança, né? Pessoas que têm criatividade empreendedora, então são empreendedores. Dedicação a uma causa, são aquelas pessoas que trabalham normalmente. O coach, por exemplo, é dedicação a uma causa. Vocês viram a minha missão, ajudar as pessoas a identificar, ajudar as pessoas a encontrar propósito de vida e identificar valor no trabalho para que alcance sucesso profissional. Então, é uma dedicação a uma causa também, mas pode ser também trabalhar numa ONG, trabalhar em coisas que ajudam as pessoas. Puro desafio, isso tem bem cara do D, bem alto, né? Que é aquele cara que quer coisas novas, que abre startup uma atrás da outra, tá? E o cara que estilo de vida, que é um cara que gosta de ter flexibilidade entre trabalho e qualidade de vida. Então, junto com o DISC, que se vocês contratarem um serviço de coach, o âncora de carreira vai conciliar todas as coisas que a gente faz no trabalho junto. Além do DISC, além do âncora de carreira, eu também trabalho, são 2 sessões, a sessão 1 e 2 de autoconhecimento, roda da vida, o SWOT. Na sessão 3, missão e propósito. Na 4, a gente define as metas e objetivos. Então, as 3 primeiras, aí a gente está falando muito de autoconhecimento. Na 5, avaliação de riscos, ganhos e perdas. A 6, desenvolver novos comportamentos, habilidades e competências. A 7ª, jornada para objetivos, que é o roadmap. E a jornada para objetivos PDI. Eu esqueci, gente, de falar para vocês, não saiam daí, por favor, tirem uma foto com a gente para depois eu colocar nas minhas redes sociais, depois eu volto para isso. Uma jornada para objetivos, primeiro o roadmap e depois um PDI, que é um PDI mais elaborado do que esse que a gente fez, que aqui a gente está falando só das competências. É um PDI mesmo para os próximos 3, 6 e 12 meses, o que você vai fazer para alcançar aquele resultado. Se o seu resultado for de 1 ano, se for de menos, claro, menos tempo. Tá? E entre cada uma das sessões, de 1 hora, 1 hora e 15, eu ainda deixo uma lição de casa para a pessoa fazer, um to-do, tá bom? O pacote, e aí qual é o investimento? O pacote com 8 sessões custa R$ 1.200 em 3 vezes no cartão de crédito, tá? São 8 sessões, R$ 1.200. Se for à vista, no cartão de crédito, dou 10% de desconto, R$ 1.080. E se for no Pix à vista, R$ 1.020. Então, esses são os preços que eu trabalho, né, e que eu faço as minhas sessões aí com todos os clientes. Claro que aqui vocês fizeram esse trabalho comigo, né, entraram aqui, conheceram o DISC, etc. e tal. É um pessoal que alguns até já me conheciam, já trabalharam comigo em alguns outros momentos, mas uma boa parte de vocês não me conheciam, não trabalharam comigo. Vou fazer essa oferta e, claro, não vai custar isso. Eu vou dar 15% de desconto para quem quiser fazer as sessões. Então, vai ficar 3 vezes no cartão, R$ 1.020. À vista, no cartão de crédito, 918 e no Pix, 867.
Tá legal? Ah, Fernando, eu quero fazer... Ah, eu me interessei pelo âncora de carreira, mas não quero fazer o coach. Também vou dar o desconto. É R$100 que eu cobro. Vou dar a devolutiva. Vou fazer por 80. E o DISC com terceiros, isso é mais para o RH. Eu não falei durante a apresentação, mas o DISC, vocês viram que tinham lá com terceiros, que está desativado. Esse é legal para quê? Para quem trabalha em RH, você pode aplicar na pessoa e na equipe dele. Então, eles vão responder no terceiro e aí sai um gráfico, a percepção que eu tenho de mim mesmo e a percepção que a equipe tem de mim. Então, é bem legal também, se alguém for de RH ou que conhecer alguém de RH e tem interesse, né? Custa R$100. Para vocês vai sair 60 até 30 de abril. Tá? Esses preços são até 30 de abril, então pensem aí, quem quiser fazer ou coach ou alguma coisa, até 30 de abril esses preços, tá? Esses valores. Tá aí, meus dados, por favor, anotem aí, me sigam nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tem meus WhatsApps aí, tem 011, 014, para quem é aqui da região, e tem meu e-mail também, se vocês precisarem de qualquer coisa, tá legal? Dê um print dessa tela, é importante vocês terem ela com vocês. Eu vou deixar aqui e vou pedir para quem quiser, né? Quem puder aí aparecer aí na tela aí para a gente tirar uma foto. O que vocês acham? Vocês estão comigo nessa? Vamos lá. Opa, legal, legal. Que ótimo, hein? Só faltou um aí, mas vamos lá. Todo mundo sorrindo, hein? Legal, tirei aí. Espero que meus assessores aí também me tirem um aí também. Obrigado. Gente, feedback, se vocês quiserem dar, fiquem à vontade para dar agora. Se não, meu muito boa noite. Muito obrigado por vocês estarem comigo aqui. Vou encaminhar para vocês depois. Não hoje, porque eu estou cansado também e tal, mas eu encaminho para vocês amanhã a gravação. Se vocês quiserem depois rever, tá legal? Fiquem à vontade. Renan, muito obrigado, boa noite para você também, sucesso para você também, que bom que foi de grande aprendizado. Até a próxima, conto com você mesmo nos próximos eventos. Muito obrigado, tá? Grande abraço, boa noite. Vou ficar aqui, quem quiser falar comigo no chat, fique à vontade, tá? Tudo de bom, sucesso para todos vocês e a gente vai se falando. E me sigam nas redes sociais, não esqueçam, hein? Grande abraço, gente.